Louvai ao Senhor enquanto pode achar. É esse o nosso sentimento nessa manhã, de que nós estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos adorá-lo, pois somente Ele é digno de toda a nossa adoração. É com esse sentimento que nós vamos dar início a mais um dia aqui nessa sala, no banquinho da Escola de Jesus Cristo, nessa igreja virtual. Bom dia, Hélio! Bom dia. Bom dia. Hélio, nós vamos dar início então a esse bloco. Nós vamos fazer duas orações. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda para a gente dar início então à mensagem. Tá Ok? certo? Tá bom? Então vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, o nosso coração está cheio de alegria, pois o Senhor nos acordou mais uma manhã e nos trouxe aqui, Senhor, para mais uma vez falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a cada manhã o Senhor tem nos ensinado o caminho em que devemos andar. E é confiando, Senhor, sempre nas tuas promessas de que o Senhor não vai nos deixar sozinho nessa caminhada, é que mais uma vez nós nos entregamos em tuas mãos para que o Senhor nos eduque naquilo que devemos corrigir nas nossas vidas, naquilo que estamos fazendo. Ó Pai amado, nós nos colocamos agora em tuas mãos, fica conosco, abençoe o teu mensageiro, abençoe as pessoas que ainda não acordaram, que estão a chegar, abençoe, Senhor, as pessoas que mais tarde vão ouvir pelo YouTube, seja com cada uma delas. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Santo, santo e amorável Deus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para sermos usados por Ti, e por isso oramos neste momento em nome de Jesus, para que Tu perdoes os nossos pecados, para que Tu olhe para Jesus no nosso lugar e atenda assim a nossa oração. Muitas pessoas estão aqui para ouvir a Tua voz nesse momento, através de nós, por isso rogamos, Senhor, o poder da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, que ele possa continuar atuando na nossa vida, vida de cada uma das pessoas que aqui estão, daqueles que se dispõem, Senhor, a fazer a tua obra, a colocar nas tuas mãos. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, pedindo a tua orientação, a tua direção, o teu poder, para que tudo possa ser e ocorrer de acordo com a tua vontade. Nós possamos receber a instrução do céu sobre o ato de adoração, que é a música, e que possamos fazê-lo conforme a tua vontade. Oramos confiadamente no nome nosso sagrado do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Hélio, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na sala da consagração. Obrigado. E agora? Ainda não. Aurenice, você pode auxiliar aí o Hélio? De novo, ó. Compartilhar tela. O Roberto já está na sala, ele entrou. Vamos ver aqui. Agora está aparecendo, tá ok. Agora apareceu? Sim. Então, aparecendo, vocês estão me ouvindo, então tá tudo certo, né? Sim, Hélio, tá tudo ok. Ok. Então, irmãos, é o seguinte, nós vamos falar sobre as características da música do céu, conforme nós vemos na Bíblia e conforme nós vemos nos escritos de Ellen White, o Espírito de Profecia. Parece que tem poucas pessoas na sala, mas assim mesmo eu gostaria que vocês respondessem algumas perguntas, se possível, né? À medida que eu vou falando aqui. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia. E, se for possível, alguém ler junto comigo, podem pegar uma Bíblia aí e nós vamos
Nós vamos ler alguns textos, tá bom? E gostaria que vocês participassem, se possível. Então, enquanto eu vou falando essa parte introdutória, se vocês puderem pegar uma Bíblia, e alguém já abra em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, tá bom? Então, assim, a música, ela foi criada no céu. Foi criada por Deus, assim nós cremos. Tá? Assim nós cremos. Foi criada por Deus e para Ele. Então, se ela foi criada por Deus e para Ele, é uma música separada para adoração. Isso quer dizer que ela é sagrada. Tudo que é separado para adoração a Deus é sagrado, é sacra. Então, a música foi criada sagrada, sacra. Infelizmente, nós temos escutado que alguns músicos, né, dizem que não existe música sacra. Mas o cristão sabe disso, que a música foi criada para adoração a Deus. Então, a música é um ato de adoração. O que é adoração? Na Bíblia, originalmente, né, palavras usadas para adoração, tanto no hebraico quanto no grego, significa completa submissão a Deus, humilhar-se, servir ao Senhor. Então, no céu, alguns atos de adoração foram criados, né? Foram desenvolvidos para que os servos de Deus demonstrassem a sua fidelidade, a sua gratidão. O louvor, né? Louvor quer dizer justamente exaltação a alguém. Então, os anjos no céu faziam a sua adoração através de alguns atos. O primeiro ato de adoração a Deus, ou seja, demonstrar completa submissão, de humilhar-se, era a ação de graças, a gratidão pelo amor de Deus, por tudo que ele era, pela criação, né, por ele ser o Criador. O segundo ato de adoração no céu era a obediência. Os anjos ficavam contentes e alegres por demonstrar a sua obediência a Deus. E assim eles cumpriam as suas funções. E quando Adão e Eva foram criados, Deus passou também os mesmos atos de adoração a Adão e Eva. E, então, além da obediência e além das ações de graças, Deus criou a música como uma forma também de adoração. Ou seja, de expressar louvor, sua obediência e adorar a Deus. A adoração verdadeira também é tratar a Deus como Deus. E quando nós tratamos a Deus como Deus, nós estamos fazendo uma adoração verdadeira. Se nós tratarmos algo ou alguma outra pessoa como Deus, essa é a falsa adoração, uma adoração vã. A música foi criada, então, por Deus no céu, para que, através dela, os seres criados expressassem toda a sua admiração, toda a sua gratidão e obediência pela santidade de Deus e pelo amor demonstrado a eles. A música faz parte da adoração no céu, então é um ato de adoração. Portanto, deve haver princípios que Deus quer que saibamos para assegurar que a nossa música seja uma música agradável a Ele. Uma das formas de explicar a adoração, né, é a forma de agradar a Deus. Então, essa música separada para adoração a Deus, ela é uma música sagrada ou sacra. E Deus revelou aos seus profetas tudo o que devemos saber a respeito disso. Alguém pode ler para nós 1 Coríntios, capítulo 14, versículo
versículo 32. Eu posso ler? Pode. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ok, por que está escrito isso aí? Porque Paulo está falando, pode deixar a Bíblia aí aberta aí, eu vou pedir para ler mais nesse mesmo versículo 14, no mesmo capítulo 14 e outros versos, tá? Pode ler de novo 14, versículo 15. Versículo 15. Ok. Então, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ok, então Paulo aqui está se referindo, né, ao ato de adoração do culto. Orar com o espírito e também com a mente. O que quer dizer isso? Nós vimos que a música, ela tem harmonia, melodia e ritmo. A harmonia, ela é processada ou atinge principalmente a nossa mente, e a melodia as nossas emoções. E aqui Paulo está falando com o espírito e com a mente. Então ele está se referindo, nós devemos orar e cantar com as nossas emoções e também com a mente. Então nós adoramos a Deus. A adoração é um evento emocional e racional. E aí, o espírito e a mente, e aí vem o versículo 32. A irmã pode ler de novo, 14:32? Sim. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, aqui Paulo está dizendo o seguinte, ó, esse espírito e as emoções dos profetas devem estar sujeitas aos próprios profetas, ou seja, à mente dos profetas. Então, adorar a Deus é um evento emocional e racional, mas as nossas emoções devem estar sob o controle da nossa mente. Tá? Então, esse é a informação que nós temos na Bíblia. A adoração é um evento emocional e racional, sendo que as emoções devem estar sob o controle da mente. Certo? Então, Deus revelou aos seus profetas tudo o que precisamos saber. Nós não sabemos, talvez, tudo, mas temos informação suficiente para fazer uma adoração verdadeira a Deus. Eu vou ler agora o que está escrito em Amós 3:7. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí na tela os textos que eu vou ler, tá? Deus revelou aos seus profetas tudo o que precisamos saber. E primeiro está lá em Amós capítulo 3, versículo 7. Está escrito lá o seguinte, ó. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso ele falou no Velho Testamento e no Novo Testamento. Agora eu vou ler 2 Pedro 1:19. Diz assim, ó. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, o que nós vamos ler hoje? Nós vamos ler o que os profetas falaram na Bíblia e a profetisa do Senhor, Ellen White, o que ela deixou nos livros. Porque isso Deus revelou para nós. Tá? Então, nós vamos ver o que Deus deixou para nós sobre a música sacra ou a música de adoração. Para quem está chegando agora, né? A música sacra é aquela música separada para adoração a Deus. Então, vamos lá. O livro Patriarcas e Profetas está na tela aí para vocês, página 594. Ali está escrito que a música faz parte da adoração a Deus nas cortes celestiais. Então, a música é um ato de adoração a Deus. E se Deus deixou para nós todas as informações de como adorá-lo, ele também deixou informações sobre a música.
Então, vejam, no céu, antes da criação do homem, os atos de adoração eram música, obediência e ações de graça. Depois, quando Deus criou Adão e Eva, ele passou esses mesmos conceitos de adoração para Adão e Eva. E eles também adoravam a Deus através da obediência. Quando conversavam com Deus, ações de graça, agradeciam, louvavam a Deus, e também através da música. A música incluía todos esses aspectos. Então, a música foi criada para Deus. Ela foi criada antes do homem. Então, ela não foi criada para o homem, ela foi criada para Deus. Mas quando o homem e os anjos foram criados, eles foram criados com essa capacidade de adorar a Deus também através da música, envolvendo a sua mente, as suas emoções e também o seu corpo, né? Corpo, mente e alma, ou corpo, mente e emoções. No livro Evangelismo, página 507, diz-nos que devemos nos esforçar em nossos cânticos de louvor para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestes. Nós, quando falamos na semana passada, né, eu falei sobre os elementos da música. Os 3 principais elementos da música é harmonia, melodia e ritmo. E aqui está escrito, né? Vocês vão ver que quanto a profetisa do Senhor fala nesses elementos da música. E aqui ela está falando, ó. Os nossos cânticos devem nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestes. Bom, se nossos cânticos devem nos aproximar da harmonia dos coros celestes, ou seja, da música do céu, Deus deve ter deixado também as características da música do céu para que nós saibamos como nos aproximar disso, né? No livro Educação, página 167, está escrito que no culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Então, está confirmado, né? E a nossa adoração a Deus tem alguns atos. Entre eles, a música e a oração. Então, vejam, após o pecado de Adão, Deus instituiu outros atos de adoração, além da música, além da obediência e além da ação de graça. E aí agora Deus já não falava diretamente com Adão e Eva. Então agora Adão e Eva precisavam falar com Deus através da oração. É mais um ato de adoração. E instituiu também agora o sacrifício. Então, o sacrifício passou a ser mais um ato de adoração. E durante esse sacrifício era levado as ofertas. Depois, ao povo de Israel, ele instituiu os dízimos e as ofertas, também como atos de adoração. E tudo isso Deus explicou como seria. Quais os animais que serviriam como sacrifício de adoração, a idade dos animais, as características dos animais. Então, assim, ele deixou todas as informações para a adoração. E aí, ó, nós temos as características da música do céu. Nós vamos analisar elas com calma. E eu continuo dizendo, né? Vocês podem anotar ou para perguntar, ou se acharem por bem perguntar alguma coisa durante a minha explicação, pode ficar à vontade, tá? Eu estou falando aqui, mas eu gostaria que nós ficássemos esclarecidos bem a respeito disso. E amanhã nós vamos deixar um tempo para as perguntas de vocês, mais tempo para as perguntas de vocês, tá? Tanto a respeito do que eu falei sobre os efeitos da música no corpo, quanto sobre isso que eu estou falando hoje. E nós vamos colocar várias músicas para que fique bem claro qual as características da música de adoração, tá? Amanhã nós teremos mais tempo, então, para isso.
Mas então vamos lá. O que Deus deixou escrito para nós através do que Ellen White escreveu, das características da música do céu? Então, aí estão as características e também a referência, né? Em quais livros estão isso? Então, vamos lá. Características da música do céu. Ela é melodiosa. Ou seja, como eu falei antes, toda música precisa ter melodia. Se não tem melodia, não é música. Harmoniosa. Então, a música do céu, além da melodia, tem a harmonia, né? É música harmoniosa. Ela é uma música suave, ou seja, com o volume, não volume alto. Nós já vimos que de 90 decibéis para cima, a música ela já tem outros efeitos que ela não entra apenas pelo ouvido, né? Ela começa a vibrar também o corpo. Então, a música deve ter menos de 90 decibéis para ser suave. A música do céu é cantada sem esforço físico, sem movimentação física. Quando eu falo sobre, e já falei, né? O que na música faz com que o corpo se movimente? É a ênfase no ritmo, tornando ele um ritmo repetitivo em curto espaço de tempo. Seja ele marcado no primeiro tempo ou seja no segundo tempo. Então, isso produz movimentação física, um ritmo marcado repetitivamente, tá? Se a música do céu não tem movimentação física, ela não tem marcação no ritmo, seja no primeiro ou no segundo tempo. Ela não tem essa ênfase. Eu vou chamar isso de ritmo repetitivo, tá? Porque é uma marcação repetitiva. Isso produz movimentação física. Se na música do céu não tem movimentação física, ou seja, na música de adoração, nós desenvolvemos aqui para Deus, também não deve ter a movimentação física e nem o ritmo repetitivo, que é isso que induz a movimentação física. Não tem voz estridente. Então, todas essas características estão no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 333. A música do céu não tem dissonância. O que é essa dissonância? A dissonância pode ser provocada por discordância na harmonia, por discordância no ritmo ou no volume. O volume alto, também tudo isso é traduzido para o nosso organismo como um som dissonante. Aí está naquele livrinho, né? Conselhos sobre Música, página 23. A música do céu é sem gesticulações, conforme está no manuscrito 5. As palavras são pronunciadas claramente e a música é entoada com espírito e entendimento. Espírito quer dizer com as nossas emoções e entendimento com a nossa mente. Está no livro Evangelismo 510 e 511. Então, nós já lemos antes, né? Ali em 1 Coríntios, que nós devemos orar e cantar com espírito e entendimento, ou seja, com as nossas emoções e mente, influenciando uma música que influencia emoções e mente. E quando eu falei sobre os efeitos da música, eu falei que a melodia é que estimula principalmente as nossas emoções e a harmonia a nossa mente. Então, por isso que a música deve ser melodiosa e harmoniosa, como está no início ali, porque a melodia influencia as emoções e a harmonia a mente. E conforme diz 1 Coríntios, né, as emoções devem estar sujeitas à mente. Sempre que as emoções superam a mente, isto é êxtase, tá bom? E a nossa adoração não deve ser com êxtase. Então, repetindo, né, o que eu falei antes e expliquei para vocês, a melodia influencia principalmente as emoções, a harmonia principalmente a mente, e o ritmo influencia todos os ritmos do corpo.
Um ritmo natural e concordante, aquele acentuado no primeiro tempo, ele é benéfico ao nosso organismo. Para o ritmo discordante, aquele que acentua o segundo tempo, que é chamado de ritmo sincopado, nós vimos isso, eu estou só recapitulando, né? Que ele produz ansiedade, estresse, euforia, êxtase, que é quando as emoções superam a mente. Ele produz, esse ritmo produz transe, como a hipnose é um tipo de transe, e produz vício, semelhante às drogas psicoativas. E o principal efeito que eu quero ressaltar para vocês é esse, o ritmo discordante, o ritmo sincopado, aquele que acentua o segundo tempo. Ele inibe a mente. E é esse efeito dele é que tem de ser evitado na adoração. Já mostrei essa figura para vocês, né? Estou só voltando aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. Essa mente é uma função principalmente dessa parte da frente do cérebro, né? Que é o córtex pré-frontal. Principalmente aqui. Tá? As nossas emoções são originadas ou são controladas pelo sistema límbico, que é essa parte colorida, que é a parte mais interna do cérebro. A mente influencia as emoções e as emoções influenciam a mente. Há uma inter-relação, né? Nosso sistema nervoso funciona interrelacionado. E aí, ó, por que eu falei que aquela característica de inibir a mente é uma característica do ritmo sincopado que eu ressaltei ali? Porque o que Deus diz, ó? No livro Orientação da Criança, página 360, a profetisa de Deus escreveu bem claro: é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então, vejam, é ali que age o Espírito Santo, é na nossa mente. É com a mente que nós adoramos a Deus. E ela esclareceu nesse mesmo livro, na página 540, que tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. Então, veja, se é com a mente que nós adoramos a Deus, o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar desviar a nossa mente, ou seja, inibir a nossa mente. E isso ele pode fazer estimulando as emoções, ou estimulando os nossos desejos. Aquilo que a Bíblia chama de concupiscência da carne, né? Os desejos da carne. Então, veja, tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. Então, ele usa muitos artifícios, ou todos os artifícios possíveis, para desviar a mente de Deus. E um desses artifícios é inibindo a atividade da mente. Outra citação do Espírito de Profecia. Sem obediência, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Se isso está escrito, nenhum culto pode ser agradável a Deus sem obediência, é porque Deus deu instrução para que nós façamos a nossa adoração e o nosso culto de adoração com obediência. Então, ele deu princípios para que isso ocorra. E uma dessas orientações, eu gostaria de que vocês tivessem a Bíblia aí, ó. Nós já lemos 1 Coríntios, né? Mas vamos ler aqui, ó, Levíticos 10, 10 e 11. Eu vou procurar na minha Bíblia aqui, mas se alguém encontrar, pode abrir o microfone aí e ler para nós, tá? O princípio é, na nossa adoração, não misturar o sagrado com o profano. O que é profano? Profano é quando nós usamos o que é comum na adoração a Deus. O comum é profano. Por quê?
porque o sagrado foi separado para isso, tá? E o comum não. Então, vamos ver aqui, ó, Levítico. Alguém já achou? Capítulo 10, 10 e 11? Pode ler. Para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o impuro, e para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Ok, quando é que Deus falou isso, né? Nós olharmos um pouquinho aí no capítulo 10, inicia com a experiência de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram sacerdotes. E Deus deu instrução como os sacerdotes deveriam desenvolver todos os atos de adoração no templo. E o que fez Nadab e Abiú? O que fizeram Nadab e Abiú? Eles tomaram vinho, ou seja, o vinho com álcool. O álcool inibe a mente. E aí eles não conseguiram separar o santo do profano. E eles usaram, em vez de usar aquele fogo que estava sempre queimando, né? Dentro do templo, ou seja, do santuário, eles pegaram um fogo qualquer, um fogo comum, um fogo que não estava separado para adoração. E aí eles, com esse fogo comum, eles quiseram oferecer, né, acender lá o perfume, né, que existia ali no altar em frente à cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. E aí o que Deus fez? Deus acabou matando Nadab e Abiú. E por isso ele usou esse texto que nós lemos agora. Tá? Para fazer diferença. Então, é para fazer diferença, ou seja, não usar o comum na adoração. Existe essa mesma informação em Ezequiel, capítulo 44, 23. Alguém, por acaso, tem esse texto? Senão, eu vou ler aqui. Ezequiel 44, 23. Está escrito lá o seguinte, ó. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Farão discernir entre o imundo e o limpo. Então, vejam, a função dos líderes da igreja é ensinar a distinguir entre o santo e o profano. Em todas as coisas, mas nós estamos falando aqui principalmente na adoração a Deus. 1 Coríntios 10, 21 e 22 também está falando semelhantemente a mesma coisa. Que é para nós ensinarmos, né? Os líderes têm essa função de ensinar a distinguir entre o santo e o profano. Está escrito lá, né? Não podeis beber o cálice do Senhor e dos demônios, nem ser participantes da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. Provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Então, na adoração, o comum é profano. Então, nós não devemos usar o comum, né? Aquilo nós devemos fazer conforme Deus ensinou para nós. Nesse próximo slide está dizendo que a música de adoração segue os mesmos princípios da adoração. Deve envolver a mente e o elemento da música que estimula a mente é a harmonia. E deve envolver as emoções. Então, deve ter melodia e harmonia na música. Então, nós já vimos ali que as emoções, conforme nós vemos, né, nos primeiros textos, 1 Coríntios 14, 15 e 32, as emoções devem estar sujeitas à mente. No Novo Testamento, lá no livro de São João, capítulo 4, versículo 23 e 24, está bem claro também isso a respeito da adoração, né? Jesus estava conversando com a mulher samaritana e eles falaram em adoração.
E ele explicou para ela. Vamos ver ali, ó, João 4, 23 e 24. Diz assim, ó, versículo 23. Jesus dizendo, né? Vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, vejam, irmãos. Aqui está dizendo, né? Os verdadeiros adoradores. Se ele está falando em verdadeiros adoradores, ele está constatando com os falsos. Então, existem falsos adoradores. Por isso que Jesus está dizendo, os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Espírito é emoções e a verdade nós conseguimos distinguir pela mente. E são esses que o Pai procura. Se ele está procurando, é porque ele não está encontrando, né? Ele gostaria de encontrar os verdadeiros adoradores. E o versículo 24, ele explica o porquê que a adoração deve ser assim. Versículo 24 de João 4 diz assim, ó, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem com a mente e com as emoções. O que quer dizer Deus é espírito aí? Quer dizer que ele não tem um corpo físico e semelhante ao nosso, mas ele tem mente e tem as emoções. Então, por ele não ter esse corpo físico, a nossa adoração deve atingir, deve envolver a mente e as emoções, porque Deus é espírito. Então, nós não podemos fazer uma adoração como nós queremos, porque a adoração não está centrada em nós, nos seres humanos. A adoração está centrada em Deus, e é isso que nós esquecemos. Nós queremos desenvolver uma adoração no nosso gosto, mas a adoração é centrada somente em Deus. Então deve ser como Deus falou, como Deus quer, porque nós vamos passar a eternidade adorando a Deus, da maneira como Ele disse, e não como nós queremos. Então vejam, as emoções, as nossas emoções devem estar envolvidas na nossa adoração, mas elas devem estar sujeitas à mente. Por isso que em Romanos 12:1 está escrito, né, que o nosso culto deve ser racional, ou seja, a nossa mente, que é a fonte da razão, que é a origem, né, da razão, do entendimento, é essa que deve predominar. Então a música, ela deve ter um ritmo concordante com os nossos ritmos, ou seja, com acentuação no primeiro tempo. Por quê? Porque o ritmo sincopado inibe a mente. Se ele inibe a mente, o Espírito Santo não pode agir, nós perdemos a comunicação com Deus. Então, por isso que o diabo fez uma música diferente da música de adoração a Deus. Ele faz uma música, ele inventou uma música com um ritmo sincopado, porque esse ritmo inibe a mente, e assim os adoradores não podem estar em contato com Deus, ou o Espírito Santo não pode agir. E aí, vocês podem perguntar, né? Mas, infelizmente, a nossa música da década de 80, a música de adoração, tá? A música executada na Igreja Adventista, ela mudou da década de 80 para cá. É a década de 80, né? Nossa música não tinha um ritmo sincopado. Mas ela, depois que veio o conjunto de Heritage Singers dos Estados Unidos para o Brasil, e eles, no playback, eles tinham, eles usavam o toque da bateria, né, para fortalecer o ritmo sincopado, e aí os nossos grupos musicais começaram a querer colocar, houve resistência dos líderes da igreja, mas aos poucos, né, os líderes do passado foram dando lugar a líderes novos e eles foram condescendendo com isso,
E hoje a nossa música está igual à música profana, com o mesmo ritmo. Embora ainda exista música sacra, mas tem muita música profana na igreja, e por isso é necessário que nós orientemos, conforme Deus diz, a fazermos diferença entre o santo e o profano. Mas eu gostaria de ler com vocês, eu gostaria de pedir para alguém ler isso para mim, tá? Romanos 9, 27. Enquanto alguém procura aí, vou falando o seguinte: nossa rádio, né, nossa televisão, muitos grupos musicais, músicas nas igrejas, músicas nos colégios. A maioria da música desenvolvida em todos esses lugares está usando o ritmo sincopado. Ele é profano, porque esse ritmo é usado na música rock e jazz, na música que o diabo utiliza para inibir a mente das pessoas. Esse mesmo ritmo está sendo usado na igreja. E aí pode dizer, mas se está sendo usado na igreja, ele não deve ser usado? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Alguém achou aí? Romanos 9, 27? Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Eu pergunto para vocês, quem é o Israel espiritual hoje? É nós da Igreja Adventista. Por isso o Paulo está usando aí, né? Os cristãos, Israel espiritual. E aí está bem claro, ainda que os adventistas do sétimo dia, ou seja, que o Israel espiritual, que o povo de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Apocalipse 12, 17, 14, 12, 19 e 10, ali está bem claro quais são as características do povo remanescente. São aqueles que seguem os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. É justamente os escritos dos profetas. E é o que nós estamos usando aqui. Então, vejam, somente esses dentre o Israel espiritual é esse que será salvo, é aquele que segue o que a Bíblia diz e o espírito de profecia diz. E por isso nós precisamos deixar bem claro isso. Embora essa música esteja sendo tocada em quase todos os locais da igreja, isso não quer dizer que Deus está aceitando isso. Porque se nós voltarmos na Bíblia, né? De novo, a Nadab e Abiú, a quando Arão fez um bezerro de ouro na adoração, ou seja, eles eram líderes do povo de Israel. Mas Deus não aceitou a adoração feita por eles, nem pelo bezerro de ouro feita por Arão. E Arão era um vice-presidente na época da Associação Geral, né? Porque presidente da Associação Geral era Moisés. A função de Moisés era semelhante a um presidente da Associação Geral. E de Arão, semelhante a um vice-presidente da Associação Geral. E ele fez um bezerro de ouro, né? Em adoração a Deus. Mas Deus não aceitou isso. Ele destruiu as pessoas. Ele só não matou Arão ali porque Moisés intercedeu por ele, senão Arão tinha morrido também. Nadab e Abiú eram sacerdotes do templo, semelhante à presidente da divisão hoje na nossa organização. E eles, como nós vimos aqui, foram mortos por Deus, ou seja, não importa qual é a função ou onde está sendo executado o erro. Se nós, membros da Igreja Adventista, não seguirmos os princípios bíblicos, nossa adoração não vai ser aceita por Deus. Não é porque está sendo feito na igreja, seja pelo nível que for, que Deus vai aceitar. Está bem claro isso na nossa na Bíblia. Vamos ver agora, então, vejam, tudo que está escrito na Bíblia era para que nós aprendamos
a ser obedientes a Deus. E tudo isso tem para nós hoje. Então, nós não temos desculpa como adventistas do sétimo dia, porque além da Bíblia, nós temos os escritos de Ellen White, que tem a mesma inspiração dos escritores da Bíblia, e ela explica para nós hoje. Nós não temos desculpa por fazer uma adoração utilizando elementos que Deus proibiu. Porque nós temos a informação suficiente de tudo isso, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento, e mais as explicações de Ellen White. Vejam aqui nesse slide aí, ó, o que a profetisa de Deus escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36 a 38. Logo antes da terminação da graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. E ela diz o que é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Então, gritos, ou seja, uma música alta, né? Com tambores, com música, ou seja, com harmonia e melodia. E dança. Qual é o elemento da música que faz com que as pessoas dancem? É o ritmo repetitivo e marcado, seja ele no primeiro ou no segundo tempo. Então, ela deixou bem claro isso, ó, logo antes da terminação da graça. É o tempo que estamos vivendo. Haverá gritos com tambores, música e dança. Então, vejam, ela tinha falado, né? Ela tem escrito em outros locais que nós devemos executar a música com instrumentos de música, né? Instrumentos musicais. Só que instrumentos de música são instrumentos que fazem tons, notas musicais. Esse é que fazem melodia e harmonia. Mas existem instrumentos que não fazem harmonia e melodia. Então não servem para a música. Eles servem apenas para o ritmo. E veja, quando ela disse isso, ela tinha escutado o relato, né, de uma música sendo tocada nas reuniões campais, em 1900, em Indiana. E quando relataram aquele tipo de música sendo feita, aí ela escreveu isso. Isso vai voltar a acontecer na igreja adventista antes da terminação da graça. E ela disse, ó, vai ter gritos com tambores, música e dança. Então, vejam, os únicos instrumentos que ela se referiu aqui, ó, são tambores. Não são os instrumentos de harmonia e melodia. São instrumentos de ritmo. A bateria é um conjunto de tambores e pratos. Os tambores e pratos não fazem tons, não fazem nota musical. Eles só servem para o ritmo. Então, ela deixou bem claro que estes instrumentos seriam usados logo antes da terminação da graça na música da igreja, na música de adoração. E o que ela diz agora? Vamos continuar lendo. Ó. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. O nunca quer dizer, se for tocado na igreja, se for tocado na rádio, se for tocada por arautos do rei, se for tocada por ou cantada nos colégios, nunca, o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos em tal balbúrdia de ruído. O que é ruído? Ruído é sons com ondas que não têm comprimento definido. E é justamente isso que fazem os tambores, os pratos, é isso que faz a bateria. O Espírito Santo nunca se revela quando a bateria é tocada junto. É isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que isso é uma invenção de Satanás para anular, ou seja, para inibir o efeito da santificante verdade para este tempo. É por isso que está sendo usado este ritmo na igreja. É uma invenção de Satanás
para anular a atuação do Espírito Santo. O efeito da santificante verdade para este tempo. E ela continua, é melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que me foi mostrada. Eu pergunto para vocês, qual é um instrumento que está escrito ali em cima? Qual é o único instrumento que ela colocou ali? Tambores. Então está bem claro. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que foi mostrada. As forças satânicas misturam-se com o alarido e barulho. O que os tambores, o que os pratos fazem? Apenas barulho, apenas ruído. Então, eu acho que ficou bem claro isso, né? Aqui nós temos um outro slide, né? Ela continua dizendo, agora no livro Evangelismo 510, o livro Evangelismo tem muitas informações a respeito de música, a respeito de encenações, né, de teatro, de ópera, está tudo escrito lá. Infelizmente, nosso povo, a maioria do nosso povo, dos nossos líderes, não está seguindo o que Deus diz. Ela diz aí, ó, nenhum apoio, ela escreve aí, né? Nenhum apoio deve ser dado a tal espécie de adoração. Barulho não é música. Então, ela deixa bem claro que instrumentos que fazem barulho e não fazem música não devem ser usados na adoração. Os anjos de Deus se unem a nós quando cantamos com espírito, ou seja, nossas emoções e entendimento, nossa mente. A menos que aos crentes sejam ensinadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência de nivelar o sagrado com o comum. Tais pessoas, professando a verdade, serão uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. Então, nós temos textos suficientes para entendermos as coisas. Então, vejam, a menos que aos crentes sejam ensinadas. Se nós não ensinarmos, o que vai acontecer? Vão nivelar o sagrado com o comum. E, infelizmente, irmãos, muitas vezes, nós que estamos dando orientações, eu estou me referindo a mim e a vários outras pessoas que estão dando essas informações, não são permitidos falar na igreja, pelos líderes da igreja, pelos líderes, né, de associação, de união, e aqui está dizendo que devem ser ensinadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro. Essas pessoas que nivelam o sagrado com o profano são uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. Então, vejam, deixa eu ver só mais um pouquinho aqui o que tem na frente. Ah, tá. Eu gostaria de colocar ali, o Roberto, está aí, Roberto? Uma música com as características da música do céu. Que características são essas? Prevalência da harmonia, tem melodia, e o ritmo é semelhante aos nossos ritmos. Semelhante aos nossos ritmos. E com esse tipo de música, a letra, nós conseguimos discernir a letra, e isso tudo vai fazer com que nossa mente seja elevada a Deus. Pode ser, Roberto? Pode se tocar aí a música? Eu vou tirar o seu slide aí e vou pôr o meu. Oi? Eu vou tirar o slide e vou pôr o outro, tá? Com a música. Isso, ok? Só um minuto. Então, essa vai ser a música, as características da música do céu. Com a minha
Ok? Estão me ouvindo? Sim? Sim? Então, assim, Roberto, pode deixar nessa tela, porque logo nós vamos passar outra música, tá? Então, nós já vamos entrar ali. Então, irmãos, vejam, essa música tem harmonia, melodia, o ritmo é natural, não tem bateria, não tem nenhum ritmo sincopado, tá? Não tem tambor, não tem nada atrapalhando. Essa é a característica da música do céu. O que aconteceu ao longo do tempo? O que aconteceu ao longo do tempo é que nas igrejas, né, foram sendo introduzido um ritmo diferente. Que ritmo é esse? É o ritmo sincopado. Da onde veio isso? Bom, esse ritmo começou no Egito, pelos povos pagãos. Tá? Esse ritmo foi influenciado, ou seja, foi marcado, né, por tambores e instrumentos semelhantes. Então, através da história, os povos pagãos, eles usavam esses tambores para produzir o ritmo sincopado, ter uma marcação repetitiva para induzir dança, êxtase e transe.
Isso é característico do culto aos demônios, da religião vodú. Esse é o ritmo utilizado, ou seja, no momento em que produz o transe, então os demônios penetram nas pessoas, e aí eles ficam dançando e ficam falando um monte de coisa, o que os demônios querem. Ao longo dos anos, esse ritmo foi trazido, né, pelos povos pagãos para a América, principalmente a América Central e a América do Norte. E esse ritmo deu origem à música popular. Foi primeiro o blues, depois o jazz, o rock, né? Esse é o mesmo ritmo do vodú, a religião do culto aos demônios. E depois esse ritmo foi misturado com as palavras sagradas, né? E com a melodia sacra, e deu origem, então, a uma música chamada de gospel, né? Ou música cristã contemporânea, ou música comercial, ou música pop religiosa, música evangélica. Todos têm o mesmo nome, mas é a mesma música. Então, agora o Roberto vai tocar uma música justamente com isso. É uma melodia de nossos hinos com o ritmo do jazz e do rock, ou seja, do vodú. Pode colocar a segunda música agora? Esse é um hino da igreja. A batida no segundo tempo da bateria. Ok, Roberto, tá bom? Ok? Para eu voltar nas... Eu tenho que compartilhar a tela de novo? Isso, é só voltar lá na compartilhar que já vai estar lá o slide. Aí você clica em cima. Aqui. Ok? Isso. Essa? Eu achei interessante que fez uma diferença grande, hein? Na primeira eu não me movimentei nada, na segunda já estava aqui com um pezinho. Por isso que eu disse para parar, né? Para não continuar seguindo. Então, irmãos, vejam que tipo de música, né? A melodia continua sendo a melodia de um hino, mas o que mudou foi o ritmo. O ritmo utilizado no rock e no jazz foi colocado o mesmo ritmo na melodia de uma música sacra. Então foi misturado o profano, o ritmo sincopado, com a melodia sacra. E o que Deus diz? Não misturem o santo com o profano. Por quê? Porque o santo deixa de ser santo e se torna profano. É por isso. Então, uma música desse tipo não é mais uma música sacra, é uma música profana, é uma música comum. E quando nós colocamos o nome de Deus no comum, nós estamos profanando o nome de Deus. E o terceiro mandamento da lei de Deus diz que não tomar o nome de Deus em vão. Então, está sendo transgredido também o terceiro mandamento, quando nós colocamos esse tipo de música com o nome de Deus. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estive na Bahia, alguns anos atrás, eu fui falar sobre música, e lá eu encontrei uma moça chamada Tânia. A Tânia ela fazia parte do grupo que cantava com a Ivete Sangalo e outros músicos. Então, ela era paga justamente para acompanhar esses músicos,
de música popular, e ela acabou conhecendo a verdade e se converteu e veio para a igreja adventista, em Salvador, uma das igrejas de Salvador. E quando ela começou a frequentar a igreja, depois de se batizar e tal, ela notou que os grupos da igreja, quando ficaram sabendo, né, que ela é cantora, que ela cantava, convidaram para ela cantar nos grupos da igreja. Mas ela via que o ritmo do grupo da igreja era o mesmo ritmo que ela cantava lá com a Ivete Sangalo e outros grupos. E ela não quis fazer parte desse grupo. Então, ela começou a selecionar outras pessoas que tinham o mesmo pensamento dela para fazer um grupo cantar música sacra. E aí ela ficou sabendo de uma professora presbiteriana, era professora de música e dava aula técnica vocal, e ela foi falar com essa professora presbiteriana para dar aula de técnica vocal para os cantores do grupo da Tânia, né? Porque ela pegou normalmente pessoas que não estavam em outros grupos. E aí a professora presbiteriana disse, poxa, eu tenho tão pouco tempo, mas me traz o grupo de vocês aqui e cantem, que eu quero ver qual é a música que vocês cantam e como vocês cantam. Então foi o grupo na casa da professora e cantou a música sacra. E a professora presbiteriana disse assim, para esse tipo de música, para vocês cantarem esse tipo de música, eu vou arranjar tempo e não vou cobrar nada de vocês, a não ser a luz e o que eu vou gastar aqui. E à medida que ela foi trabalhando com esse grupo, ela fez amizade com a Tânia, e a Tânia convidou ela para fazer uma palestra na igreja adventista, numa das igrejas adventistas de Salvador, falar sobre música. E essa professora presbiteriana foi à igreja. E ela, um sábado à tarde, e ela começou a falar, né, sobre música. E em um momento, alguém da igreja perguntou assim, e essa música gospel que está sendo tocada hoje na igreja, que é o ritmo popular na letra e na música sagrada? A professora presbiteriana respondeu assim, essa música é do diabo. Vocês não sabem, não? Sabe aonde eu aprendi isso? Nos escritos de Ellen White, da igreja de vocês. Vocês não leem, não? Então, vejam. Igreja presbiteriana, professora, aprendeu com os escritos de Ellen White e não toca esse tipo de música na igreja. E nós, infelizmente, temos todas as informações e continuamos usando esse tipo de música na igreja. Voltemos aqui aos nossos slides. Nenhum apoio deve ser dado a tal espécie de adoração. Barulho não é música. Os anjos de Deus se unem a nós quando cantamos com espírito e entendimento. A menos que aos crentes sejam ensinadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre os crentes a tendência de nivelar o sagrado com o comum. Tais pessoas, professando a verdade, serão uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. Então, veja, a menos que sejam ensinadas. E é por isso, né, que depois que eu descobri todas essas informações, eu procuro auxiliar, levantando bem cedo para ensinar às 5 da manhã, indo, como eu fui agora bonito no Mato Grosso, né, viajando de avião, de ônibus, por exemplo, lá da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Viajei 6 horas de ônibus de lá, Campo Grande, até Bonito. Na volta, né? Saí 3 horas da madrugada de novo, viajando depois até pegar o avião. Por quê? Porque nós precisamos ensinar ideias precisas acerca do culto do verdadeiro e da reverência para com Deus. E é por isso que eu procuro fazer isso, né? Continuamos aqui, irmãos. Conformidade aos costumes do mundo converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Grande conflito, página 509.
Ela continua, a associação com as coisas do mundo na música é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. As pessoas estão, porém, em terreno perigoso. É assim que Satanás procura desviar e controlar as pessoas. Tão suave é o trabalho do inimigo que não se suspeita dos seus ardis, e muitos membros da igreja tornam-se mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, vejam, irmãos, mesmo que essa música seja tocada, né, na rádio, na TV, nas instituições, nas igrejas, o povo remanescente é que será salvo, conforme Romanos 9, 27. Então, é isso que nós devemos fazer, continuar seguindo o que Deus diz. Continuando aqui, Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus não aceita obediência parcial. Isso está registrado no livro Patriarcas e Profetas. O mesmo livro diz que Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo, nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Essa mesma professora presbiteriana disse que a única igreja que ainda continua tocando música sacra e não misturou ainda é a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Infelizmente, nós, né, deixamos de executar a música sacra, na maioria das vezes, para colocar música gospel. Graças a Deus, né, que ainda temos música sacra na igreja, mas está diminuindo, né, cada vez mais. Continuando aqui no nosso slide, precisamos vivenciar o céu antes de entrar nele. Deus sabe quem são os seus súditos, leais e fiéis de seu reino na terra. E os que fizeram sua vontade aqui no mundo, tal como é feito no céu, serão tornados membros da família celestial. Vejam, nós precisamos vivenciar o céu antes de entrar nele. Isso está escrito no livro Visões do Céu, página 171. Infelizmente, eu escutei de um presidente de uma associação de São Paulo dizendo que quem fala sobre a música do céu é um radical e extremista. Mas nesse livro, Visões do Céu, escrito pelo Ellen White, tem um capítulo só sobre a música do céu. E Deus disse que é para nós instruirmos. Então, para mim, não importa o que fala um pastor, mesmo ele sendo presidente de uma associação. Deus disse que é para nós instruirmos. E existe um livro da Casa Publicadora Brasileira, Visões do Céu, né? Só com um capítulo somente sobre a música do céu. Então, Deus quer sim que nós falemos sobre a música do céu. E é por isso que eu estou colocando aqui para vocês as características da música do céu. Nesse slide aqui embaixo, né, ainda no livro Visões do Céu, está escrito assim, ó, após a volta de Jesus, aqueles que estarão entre os remidos participam da música com o coro angélico, pois aprenderam o cântico aqui na terra. Então está bem claro que nós temos que aprender aqui na terra a música que vamos cantar no céu. E por isso é importante nós sabermos isso. O outro slide diz assim, ó, o cântico de louvor dos remidos será claro, suave e melodioso. Jesus coloca sobre a cabeça dos vencedores a coroa de glória. Em cada uma tem seu nome, seu novo nome, e a inscrição Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa de ouro. Então, veja, irmãos, em lugar nenhum, né, que fala sobre os anjos no céu, a adoração no céu, falam em outros instrumentos a não ser a harpa de ouro. As trombetas serão tocadas pelos anjos quando Jesus voltar, mas a música no céu é com harpa, porque a harpa faz melodia, harmonia, e o som da harpa não se sobrepõe ao som das vozes das pessoas. Continuando aqui, os anjos dirigentes tocam as primeiras notas e todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando suave música em ricos e melodiosos acordes. Não há uma nota desarmoniosa, é música majestosa e perfeita. Por que eu sublinhei perfeito? Se a música com essas características é perfeita, nós não precisamos mudá-la, porque é uma música perfeita. Então, não precisamos colocar nenhum outro instrumento, além de instrumentos de melodia e harmonia. E esse último
esse último slide diz o seguinte: caso estejamos realmente querendo ir para o céu, o Espírito Celestial habitará em nosso coração aqui. Mas se não encontrarmos prazer agora nas coisas celestes, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, se a santidade não exerce a maior atração sobre nós, podemos estar certos de que é vã nossa esperança no céu. E aqui eu termino, irmãos, desejando que todos nós possamos fazer parte, continuar fazendo parte do povo remanescente, que estão instruídos pela palavra de Deus, pelo Espírito de profecia e pelo Espírito Santo. E para que possamos continuar fazendo parte do povo de Deus e da nação santa, descrita lá em 1 Pedro 2,19. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa seja a nossa experiência, irmãos. Louvado seja Deus, porque Deus levanta os seus profetas para poder instruir o teu povo. E com esse sentimento de gratidão é que nós queremos encerrar, então, esse bloco. Hélio, você pode fazer, então, uma oração para poder encerrar? E logo em seguida teremos um hino com a Aurenice. Eu quero dizer o seguinte, antes da oração. Nós vamos cantar o hino final 127, né? Sim? Sim, então nós podemos ter um hino. Nós já Não, estamos... eu só quero dizer o seguinte. Antes de nós cantarmos esse hino, pode ser no horário normal, mas por que eu escolhi esse hino 127 para cantar? Por causa de uma experiência que ocorreu no interior de Santa Catarina. No interior de Santa Catarina, anos atrás, tinha uma igreja no campo, próximo da fazenda, do sítio das pessoas, e nessa igreja estava havendo uma semana de oração. Todas as noites, eles se reuniam. Em uma das noites, uma família estava em casa se preparando, né, se arrumando para sair para o culto, quando começou a escutar o cântico, o hino que estava sendo cantado. E eles disseram, olha, já começaram a cantar o hino na igreja, vamos nos aprontar rápido. E eles se aprontaram rápido e saíram. E à medida que eles foram caminhando pela estrada para chegar na igreja, aquela música foi chegando cada vez mais perto deles, cada vez mais perto, e de repente passou por cima deles, e eles viram que estavam sendo cantados por anjos. E essa música é que eu escolhi para nós cantarmos agora. Então, quando cantarmos a música 127, sabemos que essa música foi cantada por anjos. Nossa, que experiência incrível, né? Fiquei até arrepiada aqui. Bom, nós vamos, então, encerrarmos já a sala, viu, Aurenice? E vamos deixar as considerações, então, para amanhã, né? Que amanhã o Hélio ainda continua conosco. Quem tiver a pergunta, né, ou tiver algum comentário a fazer, vai anotar, e amanhã nós teremos mais tempos para as considerações. Então, nós vamos encerrar aqui com oração e já com o hino 127, então. Ok, gente? Quem vai fazer oração? Você pode encerrar, então, fazendo uma oração, e logo em seguida, viu, Roberto, você vai colocar, então, o hino 127 aí para a gente estar encerrando a sala. Eu vou colocar o hino. Ah, é você, né? Não, então você pode colocar. Tá, vamos orar, então. Santo amorável Deus, muito obrigado, Senhor, porque tem dado todas as instruções para nós sobre todas as coisas e principalmente sobre a nossa adoração a Ti. Pedimos perdão, Senhor, porque algumas vezes temos Te adorado de maneira incorreta, mas recebemos as orientações e pelo poder do Espírito Santo queremos fazer as coisas certas. Por isso, Senhor, usa-nos e ensina-nos a maneira correta, a música certa para Te adorarmos. Agradecemos por esses momentos que passamos ouvindo a Tua palavra. Que todos nós possamos ser orientados pelo Espírito Santo, fortalecidos e iluminados. Oramos confiadamente em nome de Jesus. Amém.
Obrigado a todos pela sua participação. Amanhã estaremos de volta, também com o Hélio. Continuaremos a este assunto. Deus tem mais coisas a nos revelar. Deus tem mais coisas a nos ensinar. Como é importante esse assunto para que nós possamos separar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Você está convidado amanhã. O Espírito Santo já está te convidando para que você esteja aqui amanhã, às 5 horas da manhã. Que Deus te abençoe e anotem as suas perguntas. E a irmã perguntou se está sendo gravado. Está sim, Regina, está sendo gravado. Vai estar no canal do Roberta, no Caráter Cristão, e também no da Sala da Consagração. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar aqui amanhã de volta. E até amanhã, pessoal. Até amanhã, amém.